Olá, estamos aqui para mais um Momunes em Preto e Branco. Tenho aqui ao meu lado Mazé Lima e à minha direita a doutora Emanuela Barros. Manu, como ela é queridamente conhecida. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. O assunto é extremamente urgente e muito doloroso para a nossa sociedade, porque a gente está falando de vidas interrompidas. A gente não está falando de números de feminicídio, mas das vidas que se interrompem, de como a sociedade, como as famílias ficam marcadas por essa violência e esse crescente número de mulheres sendo atingidas. Então, o assunto hoje é feminicídio. Por isso que nós estamos aqui com duas pessoas que conhecem o assunto, batalham para evitar o assunto. A Mazé trabalha há quantos anos nessa área? Quem trabalha com acolhimento não pode pensar em feminicídio de maneira nenhuma quando vê a dificuldade das mulheres e o que elas passam. Doutora Emanuela advoga há quantos anos, Manu? 26. 26 anos nessa área. E a coisa está num número crescente, como nós conversávamos há pouco, antes de começar o podcast. Então, agradecendo mais uma vez, Mazé com a palavra. Olha, eu quero falar para vocês que nós terminamos o último podcast falando de feminicídio. Sim. Mas como a gente estava com outro tipo de assunto, hoje eu quero falar só sobre isso. E para falar só sobre isso, nós temos aqui Manuela, que está há quanto tempo? Manuela é cria do Conselho da Mulher desde quando a gente reativou o Conselho. Então, ela já está lá. E esse feminicídio está, assim, nos assustando, porque, até eu estou provocando você, eu acho que a Casa Valquíria Rocha tem esse nome porque foi o único feminicídio que a gente viu em Sorocaba. Isso há quantos anos? Há décadas. A gente não via, e então esse nome Valquíria Rocha partiu disso, porque ela foi morta e ela era tia da Valéria Flores. Isso mesmo. Que depois foi também presidente do conselho. Mas agora está muito, né, Manu? Está muito difícil, a gente tem que discutir sobre isso. Eu falo que eu acho que é uma rede. Assim como existem essas redes de forçar os jovens a se matar, Exatamente. a se cortar, né? É que Está existindo uma rede, Sim. também que querem, acho que vamos ódio às vamos mulheres. apostar quem mata mais mulher. Para mim é isso, não tem outra explicação. Agora você, Ana, o que eu queria, Manu, é que se você trouxe, eu queria uma estatística de quanto que é em Sorocaba, porque no Brasil e no mundo está assim, né? Não, é uma coisa... A Mazé trouxe uma coisa muito importante, né? Lembrar esse fato histórico, né? Que foi a Valquíria Rocha, né? Que é muito emblemático para a gente, porque era a tia da presidente do Conselho da Mulher, Exatamente. que era uma advogada que dedicou a vida dela na defesa das mulheres. Então, assim, você vê que ninguém está seguro. Uhum. Mas era uma coisa que era assim, era o ápice da violência, era aquela curva... Né, fora da estatística, era um caso de feminicídio. Lembrando que o feminicídio ele entrou como lei no Brasil só em 2015, então tarde já, né? E o feminicídio, o que é do ponto de vista penal? É o assassinato de um ser humano, né? Então é um homicídio normal, está lá no artigo 121 do Código Penal, mas ele tem um agravante, no parágrafo 4º e 5º. Então, artigo 121, parágrafo 4º e 5º do Código Penal, que fala que é o assassinato de mulheres pelo gênero, pelo simples fato delas serem mulheres, ou em ambiente doméstico, Então, que é tá aí a diferença. violência doméstica. Está aí a Por diferença exemplo, do feminicídio e homicídio. exatamente. Uma coisa importante para falar que não é qualquer morte de mulher que vai ser considerado um feminicídio. O feminicídio ele tem a característica de ser o assassinato da mulher pelo fato dela ser mulher, por exemplo, como aconteceu com a Marielle Franco, como acontece com as mulheres, muitas mulheres trans, aquele ódio, então tem esse requinte do ódio, e o feminicídio que acontece dentro das nossas casas, que é pelos nossos maridos, pelos nossos companheiros, pelos nossos filhos ou pais. Então, tem essa característica da violência doméstica. E o que caracteriza hoje a ONU Mulheres, né, no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, caracteriza o feminicídio como uma pandemia.
Quer dizer, a gente ultrapassou os limites do tolerável. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, só em 2005, nós tivemos 1.548 casos de feminicídio, que foi já um aumento de 3,68% em 2004. E esse ano, nós já tivemos... Isso 2015. Isso 2015. E Tá. esse ano, no Brasil, nos primeiros meses, nós estamos no terceiro mês, nós já chegamos aos índices de 2025. Quer dizer, nós já aumentamos 30% em relação ao ano passado. Em Sorocaba, o ano passado inteiro, nós tivemos 5 casos de feminicídios cadastrados. Depois eu quero explicar um pouquinho desse de cadastrado e não cadastrado. Meu tempo hoje é todo seu. E hoje, só nos primeiros 18 dias, de 2026, nós já tivemos 3 mulheres assassinadas. Se a gente lembrar que Sorocaba é a região metropolitana, e se a gente for contar os feminicídios que acontecem em Votorantim, em Iperó, Itu, quer dizer, na macro da região, é Sorocaba, a macro região de Sorocaba e Sorocaba em si é considerada entre as 3 cidades que mais, aumento de feminicídios no Brasil. E como que a lei brasileira trata esse feminicídio? Então, a lei brasileira trata isso como um crime hediondo, né? É a maior pena hoje, a gente tem as 2 maiores penas do Código, em relação aos feminicídios e aos estupros, né? Hoje a pena pode ser aumentada até 40 anos, a pena máxima, né? Então depende muito da situação, dos agravantes, mas é um crime que é um crime de ódio, né? A Mazé falou uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, o que causa, né? O que tem causado esse aumento desse feminicídio, o que traz dentro dessa situação. A gente que começou a tratar com a violência, Mazé sabe, eu sou cria do Conselho, comecei lá em 2002, Mazé. Né? Como advogada do Conselho, antes de ter o Serem, depois fui a única advogada do Serem, né, na gestão que você era secretária. A gente tratava da violência contra a mulher como um crime menor, porque era uma coisa... Quase violência doméstica. Era aquela coisinha assim, sabe? Era uma briga de casal, tá. né? A maioria dos casos era uma agressão física, mas uma agressão física que era tapa, chute, empurrão, beliscão, muita agressão verbal, né? Mas a gente não tinha esses requintes de crueldade que a gente tem hoje. A violência, você resumia isso? A violência aumentou quantitativamente e aumentou de uma forma qualitativa. A crueldade. A crueldade. Então, o que a gente hoje, os estudiosos, não sou eu que digo, isso o que tem se estudado, as universidades têm estudado isso, o judiciário tem estudado isso. Hoje o CNJ tem um grupo de juízes, promotores, advogados, desembargadores que estudam esse fenômeno desse recrudescimento, desse aumento da violência contra a mulher. E muito se diz que é por 2 coisas, que para mim também faz sinal. Primeiro, que é um retrocesso da mentalidade e uma volta desse conservadorismo, inclusive com umas legislações que querem abolir direitos que as mulheres já conquistaram. Então, é um retrocesso desses direitos. Hoje tem um movimento das mulheres que estão querendo voltar a ser donas do lar, né? Então, as mulheres conservadoras. Aí tem a questão de que legislação que quer banir direitos que nós já conseguimos há 40, 50, 60 anos. É porque os movimentos de mulheres assustou o homem. Assustou. E eles se sentem ressentidos. Exatamente. E aí nasce um outro movimento. E aí que nasce um movimento que a gente chama de movimento Red Pill, ou através dos incels, que é nas redes sociais, da qual garotos, meninos já de 12, 13, 14 anos, isso nos joguinhos deles. Então, hoje tem jogo para ver como se estupra uma mulher. Tem joguinhos que você ganha pontos quando você consegue assassinar a sua esposa. Existe hoje uma mentalidade que mulheres são desnecessárias, que os homens não precisam das mulheres, que todas as mulheres são falsas, mentirosas, interesseiras. Existe já um movimento de homens, que eles são influenciadores, que eles ensinam aos homens a usar as mulheres e descartá-las. E o que mais triste de tudo isso? Que tudo isso ao clique da mão. Então, não existe um filtro, não existe um crivo, né? Uma censura às big techs, né? Que eu estou falando isso de Instagram, Facebook, Sim. TikTok, todas essas grandes redes sociais que vão filtrar isso. Então, você começa a incutir na cabeça do jovem
que a mulher não presta, que a mulher é posse, que hoje ele perdeu os direitos que antes que ele tinha, que era bater na mulher, trair a mulher. Então, hoje os homens eles têm um ressentimento, porque eles acham que as mulheres avançaram demais, que as mulheres hoje não precisam mais dos homens, que as mulheres têm raiva dos homens, então que por isso eles precisam acabar com essas mulheres. Ou educá-las, eles usam isso de uma forma violenta, para que elas voltem a ser submissas ao machismo, ao patriarcado. A gente chama isso de um movimento misógino, e o que mais triste de tudo isso é que a gente vê que, por mais que as leis avançaram, a gente não conseguiu combater a causa, que é a cultura machista e a cultura do estupro, a cultura da violência. E culturalmente, os nossos homens acabam sendo ensinados a serem violentos e as mulheres a serem submissas. Nessa situação que eu acho, Manu, que tudo começa na educação. Sim, exatamente. Né, Ângela? E eu lembro que há um tempo atrás, aí um movimento grande de tirar de dentro da grade curricular qualquer trabalho em cima na área de educação, de dar essa educação para o menino jovem ainda. Porque se a gente não começar pela raiz, fazer com que na escola se fale sobre isso, eu acho que isso vai aumentar. E fomos proibidos. Na escola, o professor não pode mais falar a respeito de violência doméstica, de racismo, de misoginia, não pode falar. Então, eu, como professora, posso falar para você. Hoje, o professor está engessado. E engessando a educação, nós estamos produzindo esse tipo de atitude que está acontecendo dos meninos. É muito importante que a educação seja respeitada e que se seja discutido dentro da educação todo esse tipo de problemática. Exatamente. Porque a escola é que forma. Sim. Então, se ele não tem essa formação em casa, tem que ter na escola. E não seria o caso de ter um trabalho em cima das redes sociais para que filtrem, você falou da falta de filtro, para que filtrem isso, porque tem algumas coisas que já foram proibidas. Aí a gente vê em alguns casos censura disso, censura daquilo, que não pode. Não existe assim um movimento, já não tem alguém direcionando isso para filtrar o que está acontecendo. Sim, já existe. Com relação aos jogos. Por exemplo, essa coisa de fazer fotografia de meninas, colocar as meninas nuas sem elas estarem nuas. Sim, isso sim. Foi proibido, virou... Isso, na Deepface, né? Hoje, com o avanço da inteligência artificial, o que antes era feito através de uma foto não permitida, hoje em dia, inclusive em Sorocaba, teve um caso bastante emblemático num colégio de Sorocaba, que o menino pegou fotos das meninas na praia e tal, acabou deixando depois com a inteligência artificial elas nuas e né, disponibilizando para todo mundo isso. Então, hoje, o que acontece? As redes sociais, elas conseguiram, através da tecnologia, expandir a violência, porque hoje, a um clique, você consegue mandar para muita gente. E hoje existe essa cultura de ensinamento desse ódio às mulheres, né, dessa misoginia. Nos Estados Unidos, inclusive, tem já hoje um processo muito grande contra as Big Techs, da qual meninas ficaram extremamente fragilizadas e inclusive com processos de burnout, de ansiedade e tal, porque são, inclusive, de estupros virtuais. Pra vocês verem como é que é grave essa situação. E aí existe hoje, né, alguma legislação que já começa a pensar que precisa ter um freio. A gente não gosta de usar esse termo censura porque remete a uma coisa ruim, de ditadura, de que não pode. Mas é um freio, né? Tudo precisa ter um filtro. Então, por exemplo, hoje já começa a se estudar que as Big Techs tirem do ar, né, que tirem ou que tenham um freio. Por exemplo, alguns países, né, nós tivemos recentemente a Austrália limitando o uso das redes sociais para 16 anos. Então, menores de 16 anos não podem ter Facebook, TikTok, Instagram. Por quê? Eles entendem que antes disso não existe o consentimento mental para uma criança. Eu acho que no Brasil precisava ter também essa classificação. E mais que isso, eu acho que a rede social não é terra de ninguém. Toda ação é uma reação. Eu acho que os pais têm que ter acesso às senhas, os pais têm que verificar o que esses filhos estão fazendo. Hoje existe, né,
vários apps e vários programas que eles incentivam a violência, o suicídio, o ódio contra as mulheres, o estupro coletivo. A gente viu no Rio de Janeiro bem recente, um caso. Bem recente. E também tem a questão do machismo também estrutural. A gente teve também um caso emblemático no Brasil, que foi aquele homem que supostamente achou que ele estava sendo traído pela mulher, e ele foi lá e, como ser supremo, tirou a vida dos filhos. Para quê? Para punir a mulher. A gente chama Foi horrível. A lei já fala disso. Hoje já existe uma lei que está tramitando no Senado e está para ser aprovada, que chama violência vicária, que é quando uma pessoa usa os filhos para agredir a outra. Geralmente é o homem que faz isso. Você não escuta por aí falando que a mulher matou os filhos para agredir o homem. Né? E ao contrário, a gente vê muito. Então existe uma cultura machista que acha que o homem é dono da mulher. Ele é o senhor da vida e da morte dela. Eu atendi um caso aqui em Sorocaba para você ver a crueldade desse homem. Que ele ficou com ciúmes da mulher, porque diz que ela começou a trabalhar e era um dia, 2, e aumentou os dias, e ele estava com ciúmes dela. Ele chegou na casa, ele pegou, tirou o cachorro, porque o cachorro ele gostava, tirou o cachorro da casa, ele trancou a mulher e os filhos dentro da casa e tacou fogo. Né? Isso foi no Júlio de Mesquita. Então, quer dizer, ele sabia que ele ia fazer uma coisa errada, porque ele pegou e tirou o cachorro. Sim. Agora, a mulher e as filhas ele queimou, vivo. Então, assim, não é uma crueldade. E quando sai assim na mídia, homem não aceita o relacionamento e comete um ato de desespero matando a mulher. Não. Um homem covarde matou a mulher, um homicida matou a mulher. A gente precisa começar a dar nome para isso. Porque eu atendi casos que o pai matou a mãe na frente da filha. Imagina o trauma que causa isso para uma criança. E detalhe, e começa a ter as questões sociais, porque o pai mata a mulher, a mãe, e essa criança é órfã, porque a mãe morta, ela fica sem ninguém. O pai preso. Então, assim, quem cuida dessa criança? Quem vai sustentar? Às vezes não tem família. Então, existe toda uma questão, além da questão da violência e do machismo estrutural, que começa quando você acha bonito você falar pro seu filho, né? Ai, prende a sua cabra que prende as suas cabras que o meu bode tá solto. Ou que você fala pro menino, menino, se você apanhar fora de casa, chegar aqui eu te dou um cacete. Ou que você fala pro menino que ele tem que ser o gostosão, sair comendo todo mundo. Sim. Mas essa conta não fecha, porque cultura... você quer que a sua filha morra virgem e que você quer que o seu filho seja o garanhão. Como é que vai ter isso? E tem até uma pesquisa... A hora que é com a filha dos outros, tudo bem. Tem até uma pesquisa que fala isso, que a violência também cresceu porque os meninos estão cada vez mais conservadores e as meninas estão cada vez mais progressistas. Então, quem é a mulher que morre? Não é a mulher que é submissa, não é a mulher que aceita tudo que o marido pede. É a mulher que quer estudar e o marido não deixa. É a mulher que quer trabalhar e o marido não deixa. É a mulher que quer ir na igreja e não aceita o não do marido. Então, a mulher morre quando ela fala não para ele. Sim. Enquanto ela está falando sim, está falando amém, ela está vivendo. Não sei que vida. Sim. Né? Mas ela vive. Então, cada vez mais que as mulheres hoje se empoderam e querem ser donas do seu destino, mais os homens estão matando essas mulheres, porque eles não aceitam que as mulheres sejam donas da vida delas. Mas não é com relação à denúncia? Então, isso é uma coisa muito também que eu queria falar em termos dos termos. A gente fala, mas só teve 5 mulheres que morreu. Eu escutei esses dias, eu fui falar isso e a pessoa falou assim, mas só 5? Olha, só 5 porque não era a mãe, não era a filha dele, não era uma pessoa, né? Mas assim, a gente tem que entender que a violência ela não começa com o tiro, com a facada, com o assassinato. Ela já tem toda uma estrutura atrás, né? E o que a gente chama atenção, principalmente no estado de São Paulo, é que quase 60%, vou inverter, só 30% das mulheres que foram assassinadas no estado de São Paulo, nos últimos anos por feminicídio, tinha medida protetiva. O que a gente entende? Que essas mulheres são assassinadas antes de pedir uma protetiva, antes de fazer um BO, antes de buscar ajuda, porque elas têm tanto medo que elas não denunciam. É o medo que faz com que elas não denunciem. E detalhe, e outra coisa, é muito difícil conceituar, né, dispor ali, capitalizar um crime de feminicídio. Quer ver um exemplo que eu vou dar? A gente viu agora o caso, né, da soldado Gisele, que supostamente tinha sido morta por suicídio. Não entrou, esse caso não consta como feminicídio ainda.
Então, esses dados a gente pega da onde? Do site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pelos boletins de ocorrência. A maioria dos boletins de ocorrência hoje, que tem morte suspeita de mulheres, ou que pode ser suicídio, só depois do que acontece, que nem está acontecendo agora, no caso. Depois de exumar o corpo. Depois de exumar o corpo, depois que às vezes é condenado, que entra na estatística de feminicídio. Então, a gente entende que existe uma subnotificação enorme e que pode ser, inclusive, 60% a mais. Então, possivelmente, tem alguma mulher que tenha sido morta em Sorocaba e que não está ainda nesse índice de feminicídio. Então, a gente sabe que os índices, infelizmente, são muito até maiores do que a gente. Por quê? Porque falta denúncia, que foi você perguntou. Por que a mulher não denuncia? Primeiro, porque ela tem vergonha. É muito difícil você denunciar o homem que você escolheu para ser seu marido. Ela tem a questão religiosa. Muitas religiões falam que Deus uniu o homem, não separa. Né? Manu, mas também tem um vírgula. Tem também a situação das delegacias não estarem preparadas para atender essas mulheres. Você sabe de casos de mulheres que vão para a delegacia, ficam sentadas lá um tempão, e ainda, assim que ela chega, quem atende é o homem. Exatamente. Eu acho que quando o homem atende a mulher, já inibe 50% do que ela ia falar. Ela vai embora, ela nem fala. Então, também temos que falar sobre isso. Sim. E quando chega essa situação dela ter uma protetiva, hoje em dia não tá valendo para nada. Então, você pode ver que todas as mulheres que são mortas, às vezes, passaram pela delegacia. Você sabe que ontem eu tive uma discussão dessa, eu fui na Câmara Municipal e estava sendo votada agora uma nova legislação do novo botão do pânico em Sorocaba. E eu estava falando para o vereador que não funciona mais. Porque, assim, claro que o botão do pânico foi importante, todas são medidas importantes, mas que teve um estudo que, infelizmente, só o botão do pânico... O que é o botão do pânico? É um app da qual a mulher, quando ela sente que ela está sofrendo algum ataque daquele homem da qual ela já tem uma protetiva, e ele descumpre, ele vai atrás dela, ela aperta esse botão do pânico e um destacamento da Guarda Municipal vai até ela. O que a gente começou a perceber? Que muitas mulheres não davam nem tempo de apertar o botão. O que aconteceu com a Elaine aqui em Sorocaba, que ela foi morta, inclusive no trabalho dela no Vanelville, que o cara chegou, a hora que ela viu ele... foi daquela loja. Ele deu 3 tiros, matou ela lá. Então, quer dizer, hoje, o que se estuda? O Ministério das Mulheres, né? Inclusive, o presidente Lula aprovou recentemente essa lei, que hoje o método mais eficaz de monitorar os agressores de mulheres é através da tornozeleira eletrônica. Por quê? A tornozeleira eletrônica, ela muda essa coisa. Não é a mulher que vai pedir ajuda. Ele tem uma tornozeleira eletrônica que, através de um GPS, ele não pode se aproximar dessa mulher. Então, se ele está indo já perto, já acusa, então... É o mais correto, é o mais eficaz. E existem outros métodos também. Existe já hoje... tem estados, né? Tem alguns estados internacionais, por exemplo, o Canadá, eles colocam que a pessoa tem... além da... Aqui no Brasil também tem essa patrulha da paz, que a polícia passa cedo e de tarde para saber. Que esse agressor, ele tem que ir. Ele vai de manhã e depois ele vai no final da tarde para falar, eu não fiz nada. Entendeu? Porque ele sabe que se ele... Sabe, é um monitoramento que ele... Né? Então, mas é uma outra legislação, é outra cultura. O que eu acho que hoje que é o melhor método? A tornozeleira eletrônica. Eu acho que sim precisa ter essa coisa do agressor passar pelo centro de atendimento ao agressor, porque muitas vezes não adianta você prender. Eu escuto gente falar assim, mas tem que ter prisão perpétua para agressor. Olha, quanto mais prende, mais nasce homem machista, ou se ele sai de lá, ele vai lá e mata a mulher. Ainda, porque tá vendo? É o tipo da coisa que nós temos que evitar que o crime aconteça. A gente trabalha muito, às vezes, na repressão, mas esquece da prevenção. A Mazé falou um ponto para mim que é o principal. Não se discute violência doméstica nas escolas, não se discute sexualidade nas escolas, não se discute racismo e machismo nas escolas. E quando você não fala de um problema, quando se joga ele para baixo do tapete, a coisa vai ficando a um ponto que deságua como? Em morte, em preconceito, em violência. Então, se a gente não tratar esses homens
que eles não são donos dos corpos das mulheres, que eles têm que respeitar. E não é só dentro de casa, porque eu conheço famílias que trabalham muito isso. Só que aí esse menino vai para a escola e vai ter um monte vai conviver com gente com um misógino. Aí ele vai trabalhar e no trabalho dele, o que acontece? É permissivo esse assédio das mulheres, essas piadinhas, essas coisas. Aí ele vai depois ter uma legislação que vai para uma delegacia, a mulher fica esperando horas para ser atendida. Ela vai embora. Eu sou testemunha, eu vou muito na DDM. Sim. A última vez que eu fui, eu cheguei 9 horas da manhã lá, eu saí 5:30 da tarde. Eu vi várias mulheres que chegaram e foram embora, porque não aguenta esperar. Mas aí, Manu, como é que acontece? A mulher vai, ela quer essa medida protetiva, por exemplo, da tornozeleira. Qual é o funcionamento, o passo a passo disso? Ela vai e ela faz uma denúncia. A primeira coisa, ela tem que denunciar que ela está sofrendo agressão e ela vai ter uma medida protetiva de urgência, que é, para mim, a maior inovação da Lei Maria da Penha. Porque essa medida protetiva de urgência, ela não precisa ser... um processo criminal. E ela não precisa comprovar, que nem antes os promotores falavam, precisa trazer testemunha. Não existe isso. Sim. Porque às vezes é só você e o agressor. Então, o que o juiz fala? O juiz fala assim para o agressor, o senhor não pode chegar perto da sua ex-mulher ou da sua companheira por tantos metros. Se você for lá e insistir, você vai ser preso. E detalhe, a pena por descumprimento da medida protetiva chega a ser maior do que, por exemplo, o crime de ameaça, que é 3 meses de cadeia. O descumprimento da medida começa com 2 anos. Sim. Então, por que isso? Porque, mais ou menos, eu falo que é uma analogia de como... Você tem 2 filhos. O filho começa a brigar, você vai lá, briga com os 2, você põe um para o lado, outro para o outro. Por quê? Porque você não quer que aquela discussão vai virar se acentue. Então, é mais ou menos isso. O judiciário vai lá e fala assim, não quero saber quem está certo, não quero saber as razões, você não vai se aproximar de fulano. E ciclana também não vai falar com fulano. Porque é uma oportunidade de se acalmarem os ânimos daquele casal, colocar a cabeça no lugar, resolver as pendências dele no judiciário, pensão, alimentos, divórcio, partilha de bens, mas depois a cabeça fria. Porque naquela turbilhão de sentimentos, na hora da loucura, na hora da briga, na hora que você fala besteira, a tendência é a violência expandir. Então, é muito favorável. O homem que faz isso por ímpeto, por uma situação de que na hora ele perdeu a razão, com a medida protetiva, ele acabou. Ele sossega. Agora, o cara que é psicopata, que realmente quer judiar da mulher, ou aquele que não aceita... Ele insiste. E aí que é o risco. Por isso que precisa ter a casa, né, abrigo... Aí que vem a tornozeleira. Aí que vem a tornozeleira. Então, ele vai ter a tornozeleira se ele... Sim. Né? Por exemplo, se ele descumpriu o começo da história, ou se ele fez alguma coisa. Por exemplo, eu tive um caso recente que ele agrediu a mulher, foi um caso super grave, ele agrediu a mulher e ele foi preso. Aí ele ficou um tempo preso, ele saiu, ele tentou ir lá. Aí só que não ficou claro se ele foi lá. Então, como o juiz não deu motivo para prender, não tinha um motivo grave para prender, mas tinha também um motivo para deduzir que ele poderia fazer uma coisa, colocou a tornozeleira. Se ele insistir em chegar perto dela, vai ser preso e vai ficar preso por bastante tempo. Sim. Então, é uma forma de monitorar esse homem que é agressivo, que é violento e que pode ser um perigo para a vida dessa mulher. E, na verdade, ele com a tornozeleira, quanta gente já vai ver, né? Quer dizer... Mas sabe o que me assusta, Manu? Salutar. Você acompanhou o nosso trabalho no Conselho, você sabe bem que... A Guime e eu trabalhamos muito isso. Muito, e os casos eram raros. O que me assusta é que isso está acontecendo muito antes. Uhum. Quando é um casal, porque traiu, porque isso, porque aquilo. E a jovem? Hoje em dia, você vê que está acontecendo já com jovens. Eles matando namoradas. Isso. Sabe? Isso que me assusta. Não teve essa convivência, eles não tiveram todos os problemas que quer dizer, absurdamente errado, mas que os problemas podem originar porque vão causando raiva, ódio, ressentimento. Sabe, então é muito triste, porque você não tem segurança com as suas filhas. Não tem, um medo, sabe? Né? Vou contar um caso para você que em casa virou piada. O Davi está namorando. E é a primeira namorada dele. E os dois são do meio artístico. Aí fomos conhecer a namorada, o Zezinho falou para ela assim, você não tem nenhum ex-namorado que
vai matar meu neto, né? Você entendeu? Olha, Dá medo, não, né? A gente dá risada. o mas Zezinho muito tá com sério. 85 anos. E ele morre de medo. E né? ele tá vivendo uma realidade que nunca era pra gente ter pensado nisso. A primeira namorada, ai que lindo, ai que maravilhoso. Sim, sim. Não, ele já tá Você não vai ter a prevendo. preocupação. Você tem algum namorado que depois venha matar meu neto? Então, Você percebe? Olha, você vê que isso é uma coisa que você falou, mas é muito importante. Porque a gente às vezes fala de violência contra a mulher e a gente acha que a violência contra a mulher é um problema só das mulheres. Na verdade, não é um problema nosso, é um problema dos homens. Dos homens. E você vê como isso atinge também, porque a violência é tão grande. Assim, a gente tem muito caso hoje. Você falou, quando eu comecei a atender, trabalhar com isso, né, muito jovem ainda, já na época do estágio, né, isso na década de 90, ainda metade da década de 90, eu atendia em média mulheres de 35 a 50 anos. Eram mulheres já casadas, que já tinham problemas conjugais sérios e acabavam na violência. Hoje, no escritório, eu atendo meninas de 14, 15. Esses tempos atrás, nós atendemos um caso. Isso é horrível. 16 anos. Isso é horrível. Um menino de 17 anos, ele deu uma surra nela que quase matou. O que leva a isso? É aquilo que eu falei. É a questão da cultura de que os jovens hoje, homens jovens, passaram a ter esse ódio dessas meninas como se essas meninas fossem o mal da humanidade. Isso culturalmente está sendo ensinado para eles, nas redes sociais, em vários lugares. Segunda coisa é que hoje os relacionamentos eles são mais intensos do que eram antes. Hoje um casal jovem, ele praticamente vive uma vida de casal, porque eles dormem um na casa do outro, vão viajar juntos. Então se intensifica também. Mas você falou uma coisa muito importante. O risco não é só da menina, o risco é de quem está junto. Eu tenho vários casos de que o ex, né, acabou agredindo não só a ex-mulher, mas também o atual companheiro. Então, assim, é uma violência que ela acaba sendo generalizada. E essa violência, ela vem de uma coisa que chama posse. Homens acham que eles são detentores do corpo, da vida dessas mulheres. Eu faço uma analogia assim, é mais ou menos aquele moleque que está brincando na rua, só que ele é o dono da bola. Lembra que antigamente só um que tinha a bola? Pegou a bola, acaba o jogo. Enquanto ele tá ganhando, ele vai lá e joga. Se ele perde, ele pega a bola e vai embora e larga todo mundo ali. Então, esse machista, esse misógino, esse homem que mata essa mulher, é exatamente isso. Ele não aceita que ela não quer mais saber dele, que ela não quer separar. E, geralmente, a mulher, para largar de um homem, ela pensa muito quando ela tem filhos, ela pensa... Mas hoje, a mulher ela não tem mais as amarras que ela tinha como antigamente, né? Seja culturais, seja religiosas, seja econômicas. Mas o que faz uma mulher, às vezes, suportar a violência é que ela tem medo de denunciar. Agora, conte para mim uma coisa, Manu. Eu vi essa semana, eu não achava que era, mas na estatística, as mulheres mortas, diz que é uma grande maioria de mulheres negras, né? Muito grande. Outra coisa Você tem essa estatística? A gente tem essa estatística. A gente, é assim, foi feita uma pesquisa de quem era essa mulher que estava morrendo hoje no Brasil. E, por incrível que pareça, eram mulheres jovens, mulheres mais jovens, então faixa etária começava assim, 19 a 30 anos, 29 a 30 anos. E mulheres negras, a maioria, a gente tem uma estatística de que... Agora teve um feminicídio em Votorantim, né? Recente, uma mulher negra e haitiana. Né? E assim, a maioria dessas mulheres, elas são mulheres que têm classe média baixa, né? Não que não aconteça na classe alta, né? A Gisele mesmo, que era polícia, né? Um exemplo, e essa né? mulher, e detalhe, a mulher negra, ela tem uma característica muito, muito perigosa que eu falo, que envolve a questão não só da raça, né, da classe, mas a raça. É a mulher que muitas vezes não busca ajuda, porque ela vai ter o preconceito racial, vai ter a dificuldade dela estar inserida, às vezes, no mercado de trabalho, ela está, muitas vezes, sendo dona de casa. E o que a gente chama atenção, que a Lei Maria da Penha, ela diminuiu a violência contra a mulher branca em 10%, 15%, e para as mulheres negras aumentou em 54%. Isso é muito importante. Eu não gostaria de interromper, porque esse bate-papo está muito importante, muito interessante. Acho que a gente vai ter que marcar para um outro dia, porque tem compromisso de horário que a gente precisa encerrar o podcast hoje. Vamos continuar outro dia? Vamos, porque com tem certeza. assunto. Eu acho que é importante, tem que ser falado, tem que ser debatido. E as pessoas que mandam... Vamos fazer uma novela em decidem, capítulos. Vamos. As pessoas que decidem têm que tomar providência. Então, vamos lá. Agradecer mais uma vez você, Manu, Obrigada, por estar aqui. eu que Mas agradeço. também agradecer toda a equipe aqui da Jovem Pan. E lembrando, né, para encerrar o programa, que feminicídio não é destino,
é violência que pode e deve ser interrompida, tá bom? Um beijo, o nosso abraço. Obrigada. Até o próximo.